Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero que abram as suas Bíblias aqui no livro de Juízes, o capítulo de número 1, versículo 5 a 7. Juízes, capítulo 1, versículos 5 a 7. Faça essa leitura vagarosamente, lentamente, para você entender. E em cima dessa leitura eu quero falar-lhes nessa reflexão sobre Adoni-Bezeque. Colheu o que semeou. Cuidado você também. Quem foi Adoni-Bezeque? Já falei muito sobre esse texto, já preguei algumas mensagens em cima desse texto, mas a palavra de Deus é muito profunda e ela não pode ser dissecada em uma mensagem, ou 3, ou 4, ou 5, 10 ou 100 mensagens. Adoni-Bezeque era um rei cananeu poderoso, conhecido por sua crueldade sistemática. No versículo 7 está escrito: 70 reis tenham cortado os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Ele não apenas vencia guerras, ele humilhava reis, destruindo sua dignidade, capacidade de governar e identidade. Cortar os polegares, mãos, incapacidade de manejar armas, perda de poder. Pés, incapacidade de fugir ou governar, perda de mobilidade e autoridade. Era essa aqui a sua estratégia. Era uma estratégia de dominação prolongada, não apenas militar, mas psicológica e simbólica. Agora, existe o juízo retributivo, porque o texto atinge seu clímax quando o próprio Adoni-Bezeque sofre exatamente o mesmo castigo. E o mais impressionante é que ele diz: como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Observe que de primeira mão, você lendo, ele reconhece a justiça divina. Não se trata apenas de vingança humana, mas de retribuição moral governada por Deus. Existe a teologia na Bíblia chamada teologia da semeadura e colheita. Primeiro, existe um princípio bíblico universal. O que acontece com Adoni-Bezeque ecoa um princípio presente em toda a Escritura. Porque Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 22:8 está escrito: o que semeia injustiça, colhe desgraça. E Mateus 7:2 diz: com a medida com que medirdes, vos medirão. Não duvide das Escrituras. A liderança não está acima desse princípio, não duvide disso. Não duvide disso. A segunda coisa aqui é que existe um juízo pedagógico. O juízo aqui não é apenas punitivo, mas revelador. Revela o caráter de Deus, revela o pecado oculto, revela a verdade ao próprio pecador. Adoni-Bezeque, observe, ele não se arrepende, mas confessa a justiça do juízo. Isso é teologicamente trágico, reconhecimento sem conversão. Porque existem muitas pessoas que sabem que estão erradas, que sabem que estão agindo sem os princípios éticos da palavra de Deus. Existem pessoas que estão envolvidas no homossexualismo, no lesbianismo, no adultério, na prostituição, na desonestidade. Elas sabem, elas têm consciência que elas estão erradas. Mas reconhecimento sem conversão não serve diante de Deus. Alguns líderes chegaram a falar sobre esse assunto, como Orígenes, um dos pais da igreja, que o juízo como espelho da alma. Orígenes via nesses relatos um espelho espiritual. Deus permite que o homem experimente em si aquilo que escolheu praticar, para que conheça a verdade de seus atos. Para Orígenes, Adoni-Bezeque representa líderes que exercem poder sem misericórdia, governam sem temor de Deus, usam pessoas como objetos. Já Agostinho, ele retratando e falando desse texto,
da justiça proporcional de Deus, Agostinho ensinava que a justiça divina é sempre ordenada e proporcional. Nada sofre o homem que não tenha antes concebido no coração ou praticado com as mãos. Adoni-Bezek sofre exatamente o que produziu, não mais nem menos. Agora, a forma como você trata pessoas, ouça isso, em qualquer área, modela o tipo de correção que um dia você vai enfrentar. Você não esqueça isso. Gregório Magno, ele fala sobre poder sem temor. Gregório Magno alertava pastores: quando o poder não é governado pelo temor de Deus, ele se torna instrumento de condenação. Adoni-Bezek não caiu por falta de força, mas por falta de temor. Eu quero trazer aqui alguma aplicação pastoral para líderes, pastores, membros no geral. Primeiro é o perigo da crueldade disfarçada de autoridade. Hoje não se cortam polegares mais, cortam-se vozes. Basta o líder ver que uma pessoa está sobressaindo na igreja, ele já corta suas oportunidades, porque ele tem medo de perder o trono. Olha que coisa interessante. Cortam-se destinos, cortam-se chamados, corta-se a dignidade com palavras, silêncio e manipulação espiritual. Isso chama-se liderança abusiva, também semeia juízo. Outro ponto aqui é humilhações que retornam. Adoni-Bezek humilhava reis debaixo da mesa. Quantos líderes hoje mantêm pessoas debaixo da mesa? Alimentam-se da submissão alheia. Fazem outros viverem de migalhas emocionais e espirituais. Ouça, meu amigo, a mesa pode virar. A mesa pode virar. Outro ponto aqui interessante é que o juízo começa na casa de Deus. Pedro 4,17. O juízo começa pela casa de Deus. Líderes frequentemente pensam: isso não vai acontecer comigo. Adoni-Bezek também pensava. Não pense porque você está em cima da cadeira da roda gigante que ela não vai descer um dia. Não esqueça isso. Eu quero trazer umas lições práticas para líderes agora. Primeiro, examine sua semeadura. Eu quero trazer algumas perguntas pastorais. Como trata quem discorda de você? Como você trata? Você usa o medo para governar? Você promove restauração ou humilhação? A sua autoridade cura ou mutila? Reflita sobre isso. O cuidado com a pedagogia da dor. Deus pode permitir que líderes provem do abandono que causaram. Sintam o silêncio que impuseram. Experimentem a queda que provocaram. Isso não é maldade divina, mas justiça restauradora. É o princípio daqueles que semeiam que estão colhendo. Ainda a graça antes da colheita. Não esqueça isso. A graça, a grande diferença entre Adoni-Bezek e um líder piedoso é o arrependimento antecipado. Porque o provérbio diz: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Existe uma cristologia em contraste aqui. Adoni-Bezek representa o anticristo em liderança. Governa ferindo, reina humilhando, domina mutilando. Cristo reina servindo, governa restaurando, vence sendo ferido. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O verdadeiro líder perde as mãos, cravos, e os pés, cravos, para salvar reis caídos. Eu quero trazer uma exortação final aqui a todos os pastores e líderes que estão me ouvindo. Cuidado, você também colherá o que semeia. Mas hoje ainda é tempo de converter o coração, curar ao invés de ferir, governar com temor, liderar com Cristo. Não esqueça isso. Todo o cuidado é pouco. Cuidado para você não estar governando, liderando com o espírito de Adoni-Bezek. Se isso falou o seu coração, você pode orar: Senhor, livra-nos de sermos Adoni-Bezek no púlpito. Que não sejamos juízes cruéis, mas pastores segundo o teu coração. Antes que a colheita venha, conceda-nos arrependimento. Pode fazer este coração. Deus não vai negar para você esse perdão e o novo Gênesis na sua vida. Baruch Hashem, Deus te abençoe.